prosseguindo a aula, né, segunda aula sobre o centro cirúrgico. SRPA, né, uma sala que fica em recuperação, esse paciente pós-anestésica, até sua consciência voltar, até estabilizar os seus sinais vitais, sob o cuidado da equipe de enfermagem. E a CME, que é a Central de Material Estéreo, é a linha de produção, onde esses instrumentos vêm do centro cirúrgico para serem depositados em máquinas específicas e serem lavados, né? Como em autoclave, dispositivos de limpeza, de secagem, pia, desinfectadores, lavadoras, tudo isso tem lá na Central de Material Estéreo. O trabalho do centro cirúrgico, né, deve apresentar boas condições de saúde, não podendo ser portador de infecções. O profissional que está no centro cirúrgico, ele não pode ter doenças, principalmente na orofaringe e na pele, né? São infecções causadas por vírus. A orofaringe fica uma parte da garganta, né? Logo atrás da boca, próximo da língua, do palato mole, das amígdalas e parte lateral e posterior da garganta, tá bom? Então, a equipe do centro cirúrgico tem que ser uma equipe capacitada que conheça tudo sobre o centro cirúrgico, desde a sua instrumentalização, como todos os procedimentos. A equipe anestésica também é composta pelo médico, anestesista, tá? Aqui ele vai ficar no início da cirurgia até deixar o paciente totalmente estabilizado, tá? Com o anestesista, porque ele é o responsável. O anestesista é um médico que ele faz, né, medicina e se especializa nessa área, onde ele ganha super bem, tá? Um médico anestesista, ele é muito bem remunerado, porque é um trabalho bem delicado, que pode trazer também bastante complicações, tá? Então, a equipe cirúrgica, no ato cirúrgico, como é que ela deve... Quem tanto está nessa equipe, né? Como eu até tinha falado anteriormente, o médico, o anestesista, equipe de enfermagem, tá bom? O circulante, instrumentador cirúrgico, equipe de limpeza, todos esses profissionais. Quais são as atribuições da enfermagem no centro cirúrgico? Promover a unidade do pessoal e do material necessário ao bom funcionamento. A equipe de enfermagem, o enfermeiro responsável pelo centro cirúrgico, ele vai ver antes da cirurgia todos os materiais que estão no centro cirúrgico que vão ser utilizados. Vai observar questões se estão limpos, se estão estéreis, se está todos os materiais lá, todos os instrumentos. A equipe tem que ser dinâmica e tem que ser toda uma rotatividade, toda uma rotina. E tem que ter sincronia, tem que trabalhar em sincronia, não pode ter erros. Você trabalha com o olhar, com a atenção. É um lugar que requer muita atenção, muita concentração, porque é um lugar crucial ali para a vida do paciente. Então, tem que estar tudo organizado, que é para ganhar tempo. Não pode, num centro cirúrgico, numa cirurgia, você procurar um material. Quando o médico só estender a mão, você já tem que saber o que é que ele está querendo. E você já tem que saber aonde que esse material está, aonde que esse instrumento está. Tá certo? Então, é a equipe que tem princípios éticos, não pode... Ética tem que ser em todos os locais, né? Em relação ao que você viu lá dentro, permanecer lá dentro. E a equipe de enfermagem para supervisionar, coordenar tudo que tem ali, tá bom? Então, existe o transoperatório, né? É um período relacionado, que é um momento que o paciente do centro chega até o centro cirúrgico, até o momento da sua transferência para a unidade de recuperação anestésica. Então, é um período chamado transoperatório, momento que ele chega no centro cirúrgico até quando ele sai para a sala de anestesia. O tempo cirúrgico, ele abrange, de modo geral, a sequência de 4 procedimentos, tá bom? Pelo cirurgião durante o ato operatório. E o risco operatório e o risco cirúrgico são as complicações que podem gerar mortalidade ou doença submetida à intervenção operatória, tá certo? Então, existe algumas complicações, existe alguns riscos para esse paciente. As complicações, geralmente, no pós-operatório são complicações respiratórias ou complicações também circulatórias. A gente vai depois ver um pouquinho sobre isso, tá? Pode ter algumas complicações também, como deiscência, que é a abertura dos pontos ou da cicatriz, e infecção, hematoma ou seroma, que é o acúmulo de ar nas camadas da pele próxima da cirurgia, tá certo?
Então, a equipe de enfermagem, ela vai iniciar o momento da sua admissão, o momento que o paciente chega ao centro cirúrgico. Ele vai observar e ensinar as mudanças de hábito, questão de alimentação, de higiene, como é que o paciente tem que estar preparado para entrar no centro cirúrgico e após a cirurgia, a exposição a agentes infecciosos, tentar proteger esse paciente, acalmar ele em relação à ansiedade, ao medo, à solidão, tá bom? E o processo cirúrgico, existe o pré-operatório, pré-operatório imediato. Vamos falar agora. Então, pré-operatório é antes da cirurgia, tá? É o momento que indica e termina o momento em que o paciente chega à sala de cirurgia. Inicia o momento da cirurgia até o momento que ele chega, o pré-operatório, onde ele vai ter que fazer vários exames no pré-operatório para descobrir como é que ele tá, para daí ele fazer a sua cirurgia e ter todo o planejamento, né? São exames de sangue, são exames para saber como é que tá em relação ao raio-x, fazer também raio-x, eletrocardiograma, exames de sangue relacionado a tempo de coagulação, a hemograma, tá bom? Tipagem sanguínea. Em pacientes pré-operatório imediato, o cliente é submetido a exames, né? Esses exames onde ele vai ser diagnosticado para ser planejada essa cirurgia, tá bom? Para evitar certas complicações. E pré-operatório imediato, vai ter esse preparo emocional, orientar esse paciente, ensinar ele através dos movimentos dos membros inferiores, ver a questão do peso, da altura, que são os dados antropométricos, fazer esses exames que eu já citei, raio-x, eletro, tomografia, tá? Exames de sangue, em relação ao jejum, em relação à dieta antes da cirurgia. Aí o pré-operatório imediato corresponde às 24 horas anteriores à cirurgia e tem por objetivo preparar o cliente para o ato cirúrgico, mediante os seguintes procedimentos: o jejum, esvaziamento, né, vesical, preparação da pele, tá bom? E o objetivo é levar esse paciente às melhores condições possíveis para a cirurgia. O paciente tem que estar com as condições perfeitas, né, em termos do cuidado, tá? Para que ele venha fazer essa cirurgia. Então, pré-operatório imediato são exames e vai planejar a cirurgia e preparação, tá certo? O pré-operatório é a chegada desse paciente no centro cirúrgico. O pré-operatório imediato são as 24 horas antes da cirurgia. São os procedimentos de jejum, de limpeza intestinal, de esvaziamento vesical, tá bom? E o transoperatório é ao chegar no centro cirúrgico até ele ir para a recuperação pós-anestésica. E o pós-operatório imediato é quando ele sai do centro cirúrgico e vai para a sala de recuperação. Aí até a sua alta e até 24 horas após a cirurgia. É o pós-operatório imediato. As ações de enfermagem, tá? Ela vai estar vendo em relação a jejum, esvaziamento com laxantes ou enemas, modificações de dieta, higiene corporal, tricotomia, ver se esse paciente está depilado, vai ver a questão de sinais vitais, administrar alguns medicamentos, vai orientar em relação a alguns medicamentos que ele não pode fazer uso quando vai fazer cirurgia, né? Que pode estar aumentando sangramento, correndo risco de ter hemorragias, né? Como o AS. Então, todo esse cuidado, toda essa orientação é com a equipe de enfermagem, tá? O transoperatório a gente já falou. Então, o período pós-operatório é imediato, que é a alta, corresponde desde a alta da recuperação pós-anestésica até as primeiras 24 horas após a cirurgia, tá bom? E estar atento sempre com esse paciente às dificuldades respiratórias no pós-operatório. As maiores complicações são respiratórias, né? Existem vários tipos de complicações e essas complicações respiratórias têm que ser bastante observadas. Então, tem que ver também a questão de cianose, de prurido, tá? Tem que ver a relação à administração de medicamento, o que esse paciente está tomando certinho. Esse pós-operatório imediato é após 24 horas e até 7 dias. E o pós-operatório tardio é após 7 dias do recebimento da alta. Então, esse paciente tem que ser observado. Em relação às complicações respiratórias, nós podemos citar a atelectasia, que é um colapso completo ou parcial de um pulmão,
a broncoespasmo, que é quando a pessoa fica hiperreativada, né, às suas vias aéreas, né, e ela cria uma obstrução no fluxo aéreo. A pessoa não consegue estar aspirando. Existe uma broncoespasmo, que é os brônquios não vão estar funcionando normalmente, tá? A entrada de ar no pulmão, e então a pessoa vai ter um colapso nas vias aéreas. Ela pode ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Pode ter uma pneumonia, pode ter uma exacerbação da DPLC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, tá bom? Então, ela pode ter um agravamento no sistema respiratório, causando dispneia, causando tosse e escarros, tá? Então, eu tenho que observar tudo isso. Como é que esse paciente tá nesse pós-operatório, tá certo? E ao receber esse paciente no quarto, ele é transportado na maca com o auxílio do funcionário, no maqueiro, né? Ele vai estar sempre em posição horizontal. Tem que agasalhar ele bem, porque tem alguns pacientes que têm algumas reações na cirurgia, né? De um frio, então tem que aquecer bem esse paciente, ver sinais vitais, controle da dor. Aí esse paciente vai ficar internado, vai ficar vendo a questão da sonda, esvaziamento da bexiga, depois vai retirar a sonda, com a equipe de enfermagem, a questão da cirurgia, dos curativos, dos pontos, a questão da recuperação, da consciência, a questão do apoio psicológico, a questão do controle da dor, a administração de medicamentos, tudo isso é com a equipe de enfermagem, tá? Então, vai observar a questão do gotejamento do sangue, do soro, do acesso venoso, que esse acesso tem que ser no máximo até 72 horas, a questão dos sintomas, o que esse paciente pode estar sentindo em relação à palidez, né, a sudorese, hemorragias, riscos hemorrágicos, complicações respiratórias ou cirúrgicas, a questão da dieta, está se alimentando bem, tudo isso é com a enfermagem, tá? Então, eu só citei aqui também algumas especializações nas cirurgias neurológicas do sistema nervoso, oftálmicas do olho, a otorrinolaringológicas, que é ouvido, nariz, laringe, cirurgia geral, tireoide, vias biliares, baço, esôfago, fígado, hérnia, estômago, intestino, a torácica, geralmente é parede torácica e dos pulmões, cardiovascular, do coração, a urológicas, cirurgias do aparelho urinário masculino, ginecológica, aparelho feminino, reprodutor, ortopédico, do aparelho locomotor, tá? Aqui só foi apenas algumas que eu citei relacionado às cirurgias, tá certo? Então, é isso em relação ao centro cirúrgico, tá bom? Dúvidas nós vamos retirar nas nossas aulas presenciais, as nossas revisões, todas essas aulas gravadas. Eu vou estar fazendo revisões com vocês, tá bom? Pra gente estar alinhando e retirando todas as dúvidas e exercitando também com algumas questões, tá? Tenha um ótimo estudo, um bom aprendizado, qualquer coisa, eu estou à disposição pelo WhatsApp por enquanto. E no mês de outubro agora estaremos 2 domingos, tá? Com aulas presenciais. Entrarei em contato com vocês e confirmarei o dia e o horário das nossas aulas. Espero que vocês tenham entendido, estou à disposição. Para quem não tiver entendido alguma coisa e estiver precisando de alguma ajuda, é só falar comigo. Tenha um bom dia.